Queridos irmãos em Cristo, companheiros de doutrina e amigos do Grupo Espírita Irmão Gabriel, é com muita alegria que damos início ao estudo de mais um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Elevemos os nossos pensamentos. Pedimos nesta oportunidade o importante auxílio de nossos irmãos, os bons espíritos, que particularmente nos tutelam, assim como rogamos amparo e inspiração aos mentores do Grupo Espírita Irmão Gabriel. Senhor Jesus, damos início a mais uma etapa de nossos estudos fundamentados em seu Evangelho, para o qual humildemente pedimos a divina assistência de vossos mensageiros, dando-nos o estímulo indispensável à nossa inteligência e assim nos conduzam ao discernimento necessário para o aprendizado pretendido nesta manhã. Nós estamos iniciando o estudo do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Há muitas moradas na casa de meu Pai. Hoje nós vamos trabalhar especificamente o tema diferentes estados da alma no plano espiritual. E nós separamos para iniciar essa reflexão uma passagem que está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Jesus nos colocou o seguinte: que vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Há muitas moradas na casa do Pai. É uma afirmativa bastante consoladora para nós cristãos. A gente saber dessa multiplicidade de casas, de moradas, e principalmente intitulada como A Casa do Pai. No livro Roteiro de Chico Xavier, de 1952, a população mundial era de pouco menos de 3 bilhões de pessoas. E Emmanuel, na época, declarou que havia pelo menos outros 20 bilhões de espíritos desencarnados, em permanente idas e vindas de uma dimensão a outra. Muito importante essa colocação, mesmo considerando que trata-se de 1952, mas até hoje ainda fala-se nisso com muita estimativa e pouca precisão. Os números hoje são citados, embora um pouco divergente, mais ou menos nesta proporção, mas fala-se em 30 bilhões, dos quais 7 encontram-se encarnados. Não se sabe exatamente, mas eu quis trazer essa revelação para que a gente faça uma reflexão referente às quantidades, né? Às vezes a gente olha assim a população do planeta e a gente faz os nossos cálculos, as nossas projeções em torno disso. Mas é preciso que a gente considere a humanidade como um todo. E aí, em 1952, por exemplo, eram 3 bilhões para 20 bilhões. Ou seja, quase 7 vezes mais de espíritos desencarnados. Então, dava para prever que realmente nós precisaríamos de outras localidades, de novas moradas, para que a gente abrigasse, acolhesse a essa multidão. Não se sabe os números exatos,
mas dá para que a gente faça algumas projeções, né? Se a gente considerar, por exemplo, que nessa época, em 1952, o número das famílias, dos filhos por família, era muito grande. Então o fluxo de reencarnação era bem maior, né? Pelo menos a gente pode supor isso. E hoje as famílias estão bem enxutas, né? As famílias que tinham 5, 6 membros, hoje tem um, tem dois. Então acredito que essa proporção ela possa ser alterada. Mas é só para ilustrar, não afetaria então o nosso raciocínio em torno dessa afirmativa de Emmanuel na época. Há muitos questionamentos que nós fazemos a respeito das moradas na casa do Pai. A vida em outros planetas, podemos comprovar? Nós sempre necessitamos de muita comprovação. E eu curto muito assistir a esses canais que exploram essa temática, e aí a gente vê o quanto faz falta a filosofia espírita, porque se eles a tivessem, eles fariam algumas observações, algumas constatações mais próximas do que verdadeiramente acontece. Mas não a considerando, as colocações são absurdas e a gente percebe que as afirmativas são muito assim, fundamentadas no material, no físico, no presencial. A vida que se espera encontrar em outros planetas seria uma vida igual à nossa. E isso seria realmente contraditório, considerando, né, que nós sabemos das limitações, das características de ordem física e que vai contar com essa diversidade de mundos para ser exatamente coerente com o grau evolutivo de cada um de nós quando retornarmos. A comprovação que se espera é sempre uma comprovação científica, material, bruta, né? E não é essa também a proposta. Nós chegaremos sim a uma conclusão, mas quando tiver mais consolidado essas informações. E tenho plena convicção de que isto deverá ocorrer em grande parte pela luz trazida pelo espiritualismo, né? Eu não vou nem dizer pela doutrina espírita, porque até chegar aqui o caminho é maior. E o que significa dizer então que há muitas moradas na casa do Pai? Significa um alento também, porque a gente precisa saber que existindo outros mundos, existem outras alternativas. É como nós aqui encarnados na Terra, a gente sabendo que mora aqui no interior de São Paulo, que moramos em Pirassununga, mas que temos uma variedade grande de cidades no nosso entorno, isso nos enche de esperança, porque torna-se alternativas, né, para que a gente possa considerar a hipótese de trabalho, de moradia. Elas são moradas físicas ou moradas espirituais? E a gente vai verificar mais na frente que pode ser as duas coisas. A recomendação do nosso Evangelho é: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. É um apelo para que a gente acredite. E isso foi dito por João e a gente vai verificar o quanto isso está fundamentado. Casa do Pai. Considera-se que é o universo como um todo, embora a visão nossa de universo também seja um pouco limitada, mas é esse todo, né, que a gente tem tanta dúvida, né, e sabe do gigantismo de tudo isso, mas é a casa do Pai. As moradas são todos esses mundos que circundam o espaço infinito que a gente também vai identificando aos poucos. Lentamente os números vão mudando e a gente verifica que a ciência tem, de certa forma, atualizado esses dados, embora ainda um pouco distante, né, da verdade que nós, infelizmente, não conhecemos. O universo, conjunto de tudo, é a Terra, os astros, as galáxias e toda a matéria lançada no espaço.
É tudo isso que à noite, né, nos encanta, né? A gente vê e fica elucubrando, pensando na possibilidade de ser isso ou aquilo. Hoje são tantas fotos, tantos telescópios potentes que nos aproximam dessas imagens que nos intriga, né? E a gente pode considerar tudo isso daí como uma célula do nosso universo, muito ainda a ser explorado. O universo, que é composto de bilhões de estrelas, bilhões, formando em torno de 10 bilhões de galáxias. Se a gente for parar para pensar na dimensão disso tudo, a gente não consegue mensurar. A gente se expressa mal exatamente por não conseguir mensurar. A Via Láctea, que a gente acredita no seu gigantismo, né, que a Via Láctea, ela é apenas uma dessas galáxias, em torno de bilhões delas. E nela, a particularidade é que o Sol gira ao redor de seu centro. Então, se a gente se encanta com as dimensões da Via Láctea e sabe que ela é uma das bilhões, a gente verifica que a gente não sabe quase nada, né, do universo. A visão do mundo quanto às moradas do Pai. Há mais ou menos uns 100 mil anos, o homem era considerado o centro do universo, há 100 mil anos atrás. Mais próximo, há 2 mil anos, pensava-se que a Terra é que seria o centro do universo. É sempre assim a visão mais egoísta nossa, né? Mais particular. O homem no centro, depois evoluímos, mas a nossa Terra que era o centro. Há mais ou menos 500 anos, é o Sol que passou a ser considerado que fosse o centro do universo. E apenas há mais ou menos 50 anos é que se já admite que a galáxia é o centro do universo. Hoje, porém, nós sabemos que simplesmente o universo ele não tem centro. E isso daí dá uma margem muito grande a gente expandir a nossa percepção de mundo. Pela teoria heliocêntrica, que é a teoria que apoia que o Sol ele é o centro do universo, existem algumas hipóteses de vida em outros planetas, que elas são reforçadas pelo fato de nossa química ser universal. Kardec afirma, no entanto, que a vida existe em outros planetas e que o processo de geração espontânea continua nos planetas em formação da mesma maneira pela qual ele aqui se processou. Ou seja, existe essa possibilidade sim de geração espontânea. Então, a gente afirmar precipitadamente que não existe vida em outros planetas, a gente não está, na verdade, sendo cuidadoso, né, ao admitir essa hipótese. Há diversos mundos. Segundo os espíritos, os mundos estão em condições diferentes uns dos outros. E isso é muito importante, porque assim como nós somos diferentes, somos seres distintos, os mundos também o são. São necessariamente diferentes. E isso tudo tem um porquê. Há uma afirmativa bastante interessante, de que são, sempre foram ou serão habitados. Não existe a hipótese, então, de não ser planejado e ele ser habitado. Tomando-se a Terra como um ponto de referência, porque é o que nós conhecemos mais, né? Há os mundos que estão mais atrasados, mais adiantados ou no mesmo grau de evolução. Então a Terra não é a mais atrasada, não é a mais adiantada e ele está então formando, né, essa diversidade de grau de evolução. Os mundos primitivos, eles entram na classificação dos mundos, eles
abrigam as primeiras encarnações. Saindo do mundo primitivo, já estamos nós aqui, o mundo de provas e expiações, a Terra, por exemplo, onde o mal predomina sobre o bem, disso também nós já sabemos. Os mundos regenerados, que é o próximo estágio da Terra, o mal e o bem se equivalem. Os mundos felizes, o bem predomina sobre o mal. E os mundos celestes, só há o bem. Os mundos primitivos, eles abrigam uma inteligência ainda rudimentar. A forma humana sem beleza, os instintos sem a têmpera da sensibilidade. Não há indústria, não há comércio. Então a gente pensa que nós estamos num grau de atraso, mas se a gente olhar para trás e ver de onde nós saímos, a gente vai verificar que a Terra já sofreu o seu progresso. Essa inteligência rudimentar que já não existe, essa forma humana sem beleza, esse instinto que não apura a sensibilidade, essa falta de indústria e comércio, nós já passamos por isso. Nós estamos então no mundo de expiações e provas, se Deus quiser saindo dele, mas a gente já percebe uma superioridade de inteligência em grande número de espíritos. Não dá para generalizar ainda, né? Seria muito pretensioso, mas só da gente saber a quantidade de seres com inteligência superior, e hoje principalmente, né, que a gente percebe que pela internet o quanto de pessoas inteligentes, né, inteligência bem superior, bem acima da média, né, estão entre nós. Já realizaram progressos anteriores, porque nós temos histórias, já passamos por muitos desafios, já melhoramos, não estamos ainda no ponto, né? Mas há que se considerar esse progresso. Os vícios ainda são em grande número, a expiação de faltas, mas isso não é comum a todos. A gente sabe que uma parcela significativa ainda se submetem a essas expiações, mas não são todos, eu diria que bem longe da maioria. Somos considerados como estrangeiros, expulsos de outros mundos, né? A exemplo disso, os exilados de Capela, né? Que vieram por uma demonstração de obstinação no mal. Então nós aqui estamos por conta talvez da nossa rebeldia, mas somos espíritos de um perfil diferenciado dos mundos primitivos. Os mundos regeneradores, que é para onde nós estamos caminhando, a transição entre os mundos de expiação e mundos felizes. Então nós vamos iniciar um novo trajeto bem promissor e com algumas mudanças fundamentais, ainda sujeitos às leis que regem a matéria, mas pelo menos livres daquela paixão desordenada que nos afeta hoje. Não vamos ficar livres dela, mas ela vai ser melhor controlada. O orgulho, inveja e ódio já não mais existirão. Nós sempre falamos, né, que o orgulho ele é um dos vícios mais nocivos da nossa evolução. E se a gente já começa a eliminar a inveja e o ódio, isso já nos assegura um caminho mais fácil a trilhar. Há ainda provas a suportar, sim, mas há caminho de um mundo muito mais promissor. Os mundos felizes, a forma do corpo ainda é humana, mas dessa feita embelezada, aperfeiçoada, purificada, sem doenças e sem as adversidades da matéria. A leveza dos corpos torna mais fácil a locomoção dos espíritos. A infância é curta ou quase nula e não há guerra entre os povos. Olha que maravilha, né? Então, isso sinaliza, esse é o grande estímulo, né? Quando a gente verifica de onde saímos e para onde estamos, né? E em que estágio nos encontramos. Às vezes a gente quer as coisas muito rápidas, mas é bom a gente mirar para trás, mirar um pouco para frente,
para que a gente se conduza no presente. Os mundos celestes é a morada dos espíritos puros. Enquanto na Terra nós temos a necessidade do mal para realçar o bem, lá, nos mundos celestes, tudo é harmonia, tudo é amor, tudo é caridade e justiça. Como estamos no mundo inferior, temos a dificuldade de conceber isso de uma forma mais plena. A dificuldade nossa de entender significa que muito menos praticar ou sentir, né, a gente vai conseguir. Santo Agostinho, ele fez algumas observações trazidas por Kardec quanto à progressão dos mundos. Ele diz: a Terra está classificada no mundo de provas e expiações. Classificada, é uma classificação. Há uma dinâmica nisso, né? A gente não sabe exatamente onde a gente se encontra. Esteve material e moralmente no estado inferior ao que se está hoje. É muito bom a gente apontar isso, que Santo Agostinho apontou. Esteve material e moralmente no estado inferior. Então faz parte do passado, faz parte também que compõe o nosso aprendizado. Atingirá, sob esse duplo aspecto, né, que é o moral e material, um grau mais avançado, certamente. A gente já está presenciando isso. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação e de mundo expiatório. Tornar-se-á, portanto, um mundo regenerador. Então os homens serão felizes porque Deus, a lei de Deus nela, irá reinar. E aí, diante dessas considerações que o nosso amigo Haroldo acabou de trazer para todos nós precisamos nos perguntar: como é que vamos fazer para alcançar esse plano de mais paz? Porque a grande maioria de nós, se não todos nós, e prestemos bastante atenção nessa consideração que vamos trazer neste momento, a grande maioria de nós, se não todos nós, somos exilados de algum outro mundo. Nós temos uma obra muito conhecida, Os Exilados de Capela. Capela é uma estrela, né, um sol, e girava em torno de Capela alguns planetas. Capela fica na constelação do Colcheiro e era um planeta que estava nesse período de transição para regeneração, muito avançado, muito à frente. Nós estamos falando de dezenas de milhares de anos atrás. E nesse período de regeneração, de mudança, saindo do padrão de provas e expiações para a regeneração, todos nós tivemos uma chance, e não foi só uma, foram muitas chances, e nós recalcitramos. Nós não quisemos, nós preferimos continuar na lei da vantagem, do menor esforço, que é a preguiça, que é aquele movimento de querer obter as coisas sem esforço, sem luta, passando as outras pessoas para trás, enganando, ludibriando. Nós continuamos na maledicência, continuamos no orgulho, na vaidade, e por conta disso, nesse processo evolutivo necessário, nós não podemos prosseguir na jornada de Capela. E viemos parar aqui, num mundo primitivo, àquela época, um planeta que estava por começar o seu processo evolutivo com o reino hominal. E isso por si só já foi para nós uma grande prova e um grande desafio. Porque imaginem que nós peguemos todos nós aqui agora, que estamos civilizados no Ocidente, com uma série de confortos, Netflix, celular, uma série de coisas que nós temos, computador.
e de repente nós colocássemos todos dentro de um barco muito grande ou de um avião gigantesco e desembarcássemos todos numa selva densa, fechada, sem qualquer elemento tecnológico, sem qualquer item de conforto, nada, para começar do zero. Olha o sofrimento que seria. É essa angústia que nós carregamos até hoje, porque nós já estivemos há milênios num plano melhor, mas deixamos passar a oportunidade. E nós estamos de novo agora, mais uma vez, passando por um período de regeneração, de transição, indo para a regeneração. E mais uma vez, nós estamos cometendo os mesmos erros. Nós estamos cheios de desculpas, de considerações. Então os adolescentes dizem: mas eu sou muito novo, eu preciso aproveitar a vida. E ele esquece que ele é um espírito imortal. Ele já caiu na França antiga, ele já caiu na Roma, já aproveitou a vida. Nós ficamos com discursos. Os mais idosos dizem: não há mais tempo. E mais uma vez eles esquecem que são espíritos imortais. A idade do corpo de carne, a idade do veículo carnal, nada tem a ver com o espírito. E cada um, na sua zona de conforto, elabora um discurso, uma barganha e escolhe, infelizmente, continuar sofrendo. Será que nós vamos precisar ser exilados mais uma vez? Será que nós precisamos passar por mais esse momento de dor e sofrimento? E aí vem essa pandemia que nos faz um convite fantástico para abandonarmos o egoísmo, para nos juntarmos todos. Temos um inimigo comum que é esse vírus, e mesmo assim, um inimigo comum da humanidade. Os países degladiam, as indústrias farmacêuticas degladiam, os estados degladiam, ninguém quer unir forças. Porque vamos imaginar, se nós não tivéssemos mais esse egoísmo tão pungente, tão atroz no meio de todos nós, todas as indústrias farmacêuticas, todos esses laboratórios que dominam tecnologias para elaborar vacinas, poderiam se juntar, um compartilhando informação com o outro, quebrar a patente e tornar isso aberto para o mundo inteiro. Porém, mais uma vez, o foco maior é o egoísmo, o dinheiro, o ganhar, o ter, esquecendo que a vida é eterna. Então, esse evangelho de hoje, ele é bastante oportuno para todos nós, porque mais uma vez a cena se repete. Cenário diferente, mas os atores são os mesmos, que somos nós, que há dezenas de milhares de anos estamos deixando passar essa oportunidade de vencer o orgulho, o egoísmo e a vaidade dentro de nós para galgarmos a planos de mais paz. A decisão é estritamente nossa. Não tem fórmula de bolo, não tem nada miraculoso, não tem nada fantasioso. É simplesmente vencer a si mesmo e se evangelizar, plantando o amor nas atitudes, nos pensamentos e nos sentimentos. Que possamos nós agora ter ouvidos de ouvir e olhos de ver, para não desperdiçar mais uma oportunidade de amor que o Pai nos concede.
Reconhecemos que o convite é doloroso porque vem por meio desse desafio desse vírus. Mas é um convite para voltarmos para os nossos lares, porque estávamos fugidos dos lares, perdidos na fazeção, dando mais importância muitas vezes ao trabalho material, a outras questões do que a família. É um convite doloroso, mas ainda assim é uma oportunidade de amor. Que tenhamos esses olhos de ver e esses ouvidos de ouvir para agora aproveitar, agradecer e nos transformar. Que seja uma decisão do nosso espírito, uma escolha autônoma de cada um de nós, que nós não precisemos mais desses elementos coercitivos externos, esses agentes de sofrimento externos a nos impulsionar, nos conduzir a fazer algo. Que seja agora uma decisão voluntária de cada um, que ao sentir a verdade dentro de si, vence o materialismo e diz: vou por este caminho, mesmo sabendo que é um caminho desafiador de renúncias, de imolação, de indulgências. Eu vou por esse caminho, porque eu sei que este caminho, apesar das curvas, das pedras, dos espinhos, é o único caminho que vai me levar à paz. É tempo de decisão. Nós estamos neste momento, mais uma vez, temos a oportunidade de decidir. Ou seguimos a Mamon, ou seguimos para o reino dos céus. A transição já está acontecendo e a regeneração chama por todos nós. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Em qual delas nós vamos querer continuar a morar? Porque existem planos de muita paz. Agradecemos-vos, Senhor Jesus, todo o amparo que nos concedestes, viabilizando o nosso estudo nesta manhã. Que a sua luz nos possibilite a reflexão e o aproveitamento de suas valiosas lições por nós exploradas. Que elas se irradiem até nossas lideranças políticas e demais autoridades em todas as instâncias sociais, no sentido de inspirar em todos uma administração pautada no combate ao orgulho e ao egoísmo em cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja. Bom dia a todos.